Então, seguindo, toda vez que você utilizar o método prepare, né, depois que você passar os parâmetros, você vai ter que pegar a variável que traz o resultado e utilizar um método de execução para ela, tá? Que é o execute. Então, somente aqui ele executa a consulta que foi feita aqui. Beleza? Então, ele primeiro necessita que você passe os parâmetros, depois que você passou os parâmetros, você pode executar, né, desta forma. Tendo feito isso, nós vamos criar uma outra variável, geralmente eu chamo ela de dados, ou de itens, isso depende muito da estrutura, tá? E não tem um nome padrão, você que vai definir aí. Mas, geralmente eu coloco dados porque quando eu utilizo essa variável é porque depois de fazer um select, eu quero buscar alguma informação daquilo que eu consultei. Então eu pego essa variável e faço aqui, né, com que a consulta que eu utilizei, que é o has, execute para mim um método chamado fetch. Né? Nós temos dois, somente o fetch ou fetch all. O fetch é para quando você quer buscar apenas uma única informação, tá? Aqui, inclusive, até serviria o fetch, porque na minha tabela nunca vão existir dois usuários iguais, porque eu vou criar uma validação para quando for inserir esses usuários, para que ele não faça dois usuários que tenham, por exemplo, o mesmo e-mail. Então, nesse caso, ele vai trazer para mim um único registro dentro desta consulta. Nunca terão dois usuários iguais. Mas por enquanto eu vou deixar o fetch all porque eu quero que ele percorra, né, toda essa tabela buscando as informações, beleza? Isso aqui eu explico e detalho um pouco mais no curso de PDO para quem quiser entrar em maiores detalhes. Quando você utiliza essa informação para extrair dados, você tem que passar aqui o PDO e colocar aqui, ó, dois pontos, fetch, até deixar assim, ó, fetch assoc, né? Essa instrução, ela não é obrigatória, beleza? Mas ela é necessária para que ele percorra somente o índice do valor que você está buscando. Porque quando você utiliza o fetch all, ele busca a posição do array. Vamos supor que ele tenha encontrado dois registros. O primeiro registro que ele percorreu no banco de dados é a posição 0. Né? E vamos supor que o primeiro registro lá seja o ID 1, que é justamente o que nós temos até então aqui na base de dados criada, que foi o único usuário que eu coloquei. Quando eu inserir o próximo, ele vai vir com o 2. Então, o que acontece aqui é que se eu não coloco essa instrução, ele vai trazer duas posições. Ele vai percorrer tanto pelo índice em que ele está correndo no banco de dados, está consultando lá, quanto pelo ID do elemento. Beleza? Quando eu coloco essa informação, ele ignora essa posição do array. Ele traz somente os dados, né, das linhas que estão no banco de dados. Então, você tem aqui um tempo de resposta um pouco maior. Beleza? Vamos aqui fazer o seguinte, então. Vamos pegar aqui uma variável criar uma variável chamada linhas, para poder saber quantas linhas ele trouxe do banco de dados, e vamos utilizar um método PHP que se chama count, para ele poder contar essas linhas. Mas ele vai contar essas linhas de onde? Dos dados em que ele retornou. Beleza? Neste exemplo, como eu não vou ter mais de um usuário, eu sei que ele sempre trará uma única linha. Ok? Mas para que eu estou verificando isso? Porque agora eu posso fazer uma comparação. Olha aqui que legal. Eu vou pegar a quantidade de linhas e ver se essa quantidade de linhas é maior do que 0. Se essa quantidade de linhas for maior do que 0, é porque existe pelo menos um usuário, né, no qual foi pesquisado, no qual foi consultado no banco de dados. Então, se ele existe no banco de dados, ele está autenticado para poder entrar dentro do painel. Então, se a linha for maior do que 0, eu posso pegar aqui o meu header, né, vamos fazer um redirecionamento por enquanto com ele, e pedir para ele ir para a página do painel. O painel está aqui, ó, em painel ADM /, aí lá dentro eu vou ter a index.php, beleza? Eu vou ter algumas outras aqui, ó, mas eu tenho a index.php, que é a página inicial do meu painel. Então, se existir autenticação, se existir aquele usuário lá dentro, ele vai estar me redirecionando. Já podemos testar se o login está funcionando ou não. Vou voltar aqui para a página da index.php e vou colocar aqui, ó, um e-mail e uma senha incorreta. Vou clicar em login. Opa, temos aqui algum problema. Ele está falando que tem um erro de sintaxe na variável linhas na linha 20. Então, vamos olhar lá o que foi que eu errei. É porque, na verdade, aqui eu esqueci do ponto e vírgula. Toda linha do PHP tem que ter o ponto e vírgula, e ele apontou, né, logo abaixo ali um determinado problema. Então, eu vou colocar aqui, eu vou clicar em login. Ó,
Ele simplesmente parou no autenticar. Por que ele parou no autenticar? Porque ele não encontrou, né, a autenticação do usuário. Ele não entrou aqui. Ó. Se ele não entrou aqui, ele não redirecionou. Tá? Depois nós vamos ter que fazer um else para que, se ele não tiver autenticação, ele dê uma mensagem e volte o usuário para o login. Agora, se eu utilizar o que eu tenho lá, que é esse e-mail e a senha que estão cadastrados, ele tem que me redirecionar para o painel. Né? Opa, não funcionou. Na verdade é isso mesmo, contato e senha 123. Então vamos verificar aqui novamente, deixa eu atualizar ele. Vamos voltar aqui na index. Opa. Deixa eu atualizar e testar novamente. Se ele não redirecionar, né, tem algum erro aqui na minha verificação. Contato @Google Cursos, está certinho. Senha 123, login. Então vamos verificar o que eu errei aqui na minha autenticação, né, para a gente poder corrigir na próxima aula, porque ele tem que redirecionar ele para o painel do administrador aqui para index.php, se ele encontrar alguma linha dentro dessa consulta que nós fizemos.